A última inauguração que a gente foi de uma loja do Mecânico Física foi lá em Sorocaba e eu tive o prazer de conhecer o Mike, que está aqui do meu lado. Brother. Tudo bom, Mike? Tudo bem. Obrigado, prazer em revê-lo. E eu lembro que a gente estava passando no corredor das máquinas de solda e ele estava lá, representando a Boxer, e eu comecei a conversar com ele e falei que eu tinha muita dúvida em relação a qual máquina era capaz de fazer determinado serviço. A gente faz serviços básicos aqui na oficina, mas eu não tinha ideia, eu particularmente não sei soldar nada, ele já sabe disso. Só um pouquinho, né? Com elétrica eu nunca mexi, nunca soldei nada. Tá? Então hoje vai ser a minha inauguração na questão da solda, uma inauguração com chave de ouro, porque eu vou ter uma aula com o mestre aqui, com o mestre Mike. Então, essas 3 máquinas estavam lá na prateleira, naquela ocasião. Ele me deu uma aula rápida ali, ele falou, fica tranquilo, eu vou levar as máquinas lá na tua oficina e eu vou poder te dar uma aula e você vai poder compartilhar com o pessoal que estiver te assistindo para você saber exatamente para que serve cada uma das máquinas. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai dividir em 3 vídeos para ser mais objetivo possível. No vídeo de hoje a gente vai mostrar essa maquininha, que é a mais compacta, a menorzinha, e eu queria que o Mike falasse o que essa belezinha é capaz de fazer. Então, essa máquina aqui é a Touch 145, né? Ela vai trabalhar com processo eletrodo revestido, mas você também consegue trabalhar com o processo TIG, né? Aquela solda mais delicada aí que muitos soldadores utilizam também. Só que aí, nesse processo TIG, você tem que utilizar um gás para poder proteger o cordão de solda. Basicamente, essa máquina aqui é uma máquina para hobby, tá? O soldador ali, o robista, ele vai conseguir fazer alguns experimentos em casa ali com ela, soldar algumas peças, mas se ele tiver que soldar outras peças maiores, ele vai ter que utilizar outras máquinas também. Então, basicamente, a gente vai soldar com eletrodo com essa máquina. Você falou que essa máquina pode usar um gás também. Pode utilizar um gás externo, né? Utilizando uma tocha aí seca, né? Uma tocha valvulada. E aí você tocha seria, não é uma peça que está ligada aqui. É basicamente como se fosse uma tocha dessa daqui, ó. Certo? Tá. Só que ao invés de a tocha ser conectada direto na máquina de solda, que nem essa daqui tá, o gatilho vai ser conectado aqui, né? A gente vai ter a conexão da tocha na máquina, só que vai vir uma mangueira externa que vai direto pro cilindro de gás. Aí a gente gera proteção gasosa na solda. Tá. Eu acho que nessa máquina a gente não vai mostrar essa parte do gás. Vamos tornar o mais simples possível, mesmo porque senão eu vou me perder. Você falou uma expressão agora e eu quero que você defina para mim. Você falou que a solda pode ser feita com eletrodo revestido, que é esse daqui. Sim. Tá? E ele é revestido, o revestimento seria essa camada. Né? Basicamente aqui a gente tem a parte metálica, né, que é do eletrodo. Essa daqui seria a alma e esse daqui seria o revestimento. Esse revestimento, na hora que você está soldando ali, você percebe que isso é uma fumaça? Sim. Aquela fumaça ali é basicamente como se fosse um gás protegendo o cordão de solda. Então, esse ar que a gente respira, o oxigênio, o nitrogênio que tem no ambiente, se a gente não tiver esse revestimento, se você tirar ele e for soldar, você não consegue, porque ele vai começar a grudar na superfície. Vai ser ferro com ferro. Não sei se você já testou isso, ficou lá, não, ou alguém já testou. Eu não mexi, não. Ou que nem o Todd. O Todd testou. O Todd eu não sei se ele fez uma presepada dessa, provavelmente certeza, sim. Entendeu? Porque toda vez que você tira o revestimento, ele fica grudando, aí você precisa do revestimento para proteger. Então, para fazer um paralelo com uma coisa que eu estou mais familiarizado, é a mesma coisa que o fluxo dentro do estanho que você vai usar quando você estiver soldando com ferro de solda. Exatamente. É basicamente isso. Ou trincal quando você está soldando latão com oxacetileno. Mesma coisa. Tá bom? Você precisa de algum fluxo ali para proteger. Sim, algum fluxo para proteger. No caso do trincal também para dar uma limpada ali quando esquenta, né? Alguma coisa assim. Então, basicamente, o fluxo que seria é o revestimento do eletrodo. É por isso que é chamado de eletrodo revestido. Exatamente. Tá. E você falou que ele pode ser TIG também. Sim. A TIG aqui nessa máquina, sempre vocês vão ter que utilizar uma tocha externa. Então, seria essa diferença. Isso. Só essa parte de diferença aí que você precisa de um gás para poder soldar. Tá. Mas, basicamente, o pessoal usa muito essa máquina para eletrodo revestido. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Apesar dela ter o potencial de usar um TIG, o gás, isso a gente vai deixar para a semana que vem quando a gente for apresentar uma máquina um pouquinho mais com mais recursos. Show. Vamos considerar então que essa daqui, a especialidade dela é eletrodo revestido. Show. Minha dúvida, esse daqui que você trouxe, ele solda o quê? Ele solda aço, ferro? Esse eletrodo ele só vai soldar aço carbono, que seria basicamente o ferro. Se a gente quiser soldar inox, alumínio, aí a gente precisa de um outro eletrodo revestido. Mas ela soldaria um inox? Soldaria tranquilamente. Ela soldaria só precisa de um eletrodo de inox. Um eletrodo 304, 308. Que seria basicamente a mesma coisa com o revestimento, só que de inox.
a alma metálica desse eletrodo é de aço carbono, então o material tem que ser de aço carbono. E o revestimento tem que ser para proteção do cordão de solda. Tá. Se fosse para inox, a alma metálica precisaria ser de inox. Tá, além de um inox e de um aço carbono, o que essa maquininha seria capaz de soldar? Ó, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma bancada. Quero fazer esse tipo de bancada. Eu consigo fazer com essa máquina. Certo? Só que essa máquina ela tem um limite. O que seria o limite dela? É o fator de trabalho dela, é o tanto que ela vai ficar ali trabalhando 24 horas. Como essa máquina é para hobby, eu consigo soldar ali pouco. Eu não consigo soldar 24 horas direto. Ela tem um limite de trabalho. É o ciclo de trabalho. Exatamente, é o ciclo de trabalho dela, ela tem um limite. Então eu consigo fazer uma bancada dessa. Vamos imaginar que eu quero soldar vários pontinhos ali, parte de serralheria, quero levar para um ambiente para montar um portão também, eu consigo fazer. Quero soldar uma lataria de um carro. Eu consigo até soldar, só que tem aquele perigo de furar. E o que a gente faz? Existem eletrodos com diâmetros maiores, existem eletrodos com diâmetros menores. Quanto menor o diâmetro do eletrodo, mais fácil é para soldar uma chapa fina, porque eu vou aquecer menos a peça. Sim. É muito melhor, entendeu? Mas basicamente eu consigo soldar bastante coisas com essa máquina. Tá, mas aí então inox, aço e alumínio eu consigo soldar. E só tem um eletrodo de alumínio. Sim. Tá. Então se você não considerar o gás e nem a tocha, alumínio, inox, aço carbono. A gente quiser soldar ferro fundido, também consigo soldar. Que parece que é mais difícil, né? Que é um pouco mais complexo para soldar, porque você precisa fazer um aquecimento na superfície ali, tem alguns passos para soldar. Tá. Mas o ferro fundido também dá para soldar. Se eu quiser soldar bronze e alumínio, que é uma mistura de materiais ali, eu também consigo soldar. O que depende mesmo, o que vai variar é sempre o consumível que você vai estar utilizando. Tá bom. Poder executar o cordão de solda. Você acha que eu consigo, eu separei uma peça ali que eu queria soldar. Você acha que eu consigo soldar essa porca nesse parafuso? Com certeza. Eu que nunca soldei nada? Claro. A gente pode, primeiramente, a gente vai fazer um treino aqui, né? Rapidinho, tá. Né? Pro Tonel aqui conseguir soldar pra não estragar a porca, né? Tá bom. Mas a gente fazendo esse treino rapidinho, a gente já consegue meter bala na porca. Então a gente vai colocar essa maquininha ali na bancada, ela vai ser a estrela do vídeo de hoje. E talvez para muita gente que já solde o vídeo esteja sendo básico demais, mas o fato é que eu estou aprendendo hoje. Eu acho que muita gente que tem, vamos dizer, o mesmo medo que eu, o mesmo receio do que eu, talvez se sinta encorajada, pelo menos vendo esse vídeo, acompanhar as redes sociais de vocês e se aprofundarem no assunto. Vamos lá então, Mike? Bora! Bom, Mike, se você me permite, eu vou falar o pouco que eu imagino que seja uma máquina dessa. Show! Tá? E você pode me corrigir publicamente. Aqui eu acredito que seja um conversor, um inversor de tensão. Então ele vai pegar os 220 da rede elétrica, porque essa daqui ela está ligada no 220, vai consumir uma determinada corrente de acordo com a demanda, vai baixar essa tensão, tá? E ela vai, ao mesmo tempo que ela baixa a tensão, ela consegue subir a corrente. Sim. É basicamente isso? Basicamente. Antigamente as máquinas de serralheria, que eram transformadores enormes, não passavam de transformadores, elas trabalhavam desse jeito. Hoje é tudo controlado eletronicamente. Então o transformador é pequenininho. Essa maquininha, ela faz a função de uma máquina de 30, 40 anos atrás, que era do tamanho da bancada inteira. Tá? Um negócio extremamente pesado. Gigante. Então, pelo fato de ela ser toda tecnológica, vamos dizer assim, toda transistorizada, tem um circuito completo aqui dentro, ela consegue ser pequena. Tá? Uma dúvida minha, a tensão que fica na ponta do eletrodo, você sabe me dizer em torno de quanto que ela flutua? Cara, não saberia te dizer ao certo, né? Só sei que basicamente que na hora que a gente for soldar, o eletrodo ele vai apresentar uma variação aqui bem na frente. Tá vendo que vai marcando esse 6013 ali, ó. Tô. Então a cada momento que você vai soldando, vamos imaginar que eu fiz um cordão de 10 por 10 ali, de 10 milímetros por 10 milímetros. É o tanto que aquele cordão vai aguentar em quilogramas força por centímetro quadrado. Então, na hora que eu for executar o cordão de solda, ele vai, num ponto de solda, eu consigo aguentar 60 quilos, vamos dizer assim. Basicamente. Através desse número você sabe? Através do número do eletrodo revestido. Tá, então, 6013. 6013. Então ele vai mostrar uma área de 10 por 10, é uma seção de 10 por 10, é como se fosse um quadradinho de 10 por 10, tá? Aí nessa seção ela vai aguentar. É claro também que a solda precisa ser feita corretamente. O cara tem que saber tem que saber fazer o cordão, porque se ele não souber fazer o cordão, pode ser que quebre essa solda, né? É por isso que a gente, quando ele vai soldar umas peças, pega umas peças gigantes. O cara vai soldar uma peça desse tamanho assim, ele faz um chanfre, faz uma preparação ali para poder executar o cordão de solda. Tá.
Bom, então a tensão aqui com certeza ela é baixa a ponto provavelmente de se a pessoa acidentalmente encostar não vai levar um choque. Não. É mais provável de a pessoa tomar um choque com uma corrente alternada do que com uma corrente contínua, porque aqui a máquina está fornecendo corrente contínua. Ela entra da rede elétrica com corrente alternada e ela converte aqui para corrente contínua. Então você tem uma alta corrente com uma tensão baixa para você gerar o arco voltaico ali, a temperatura e fazer a solda. Uhum. E além disso, né, pessoal, aquelas máquinas antigamente que eram de manivela, elas consumiam muita energia. Hoje, essa daqui você tem um baixo consumo de energia, então o custo também é menor, quer dizer. Você comentou do ciclo de trabalho dela. Se eu conseguir ficar 1 minuto soldando, ela precisa ficar quanto tempo sem soldar? Ou não é assim? Essa máquina aqui, vamos ver se ela mostra o ciclo. Aqui, ó, embaixo da máquina, se vocês pegarem, ó, ela vai estar marcando aqui o ciclo de trabalho, ó. Então quer dizer o seguinte, ó, tá marcando 35% a 140 amperes e 100% a 130 amperes. Quer dizer o seguinte, se eu estivesse trabalhando 24 horas, com o máximo 70 amperes, eu consigo soldar sem parar. No máximo até 70 amperes. Agora, se eu tiver aqui a 140 amperes, eu consigo trabalhar 3,5 minutos. No máximo a cada 10 minutos. minutos. A cada 10 minutos. A cada 10 tá? minutos. Então, é pela norma. É um ciclo de 1/3 soldando na potência máxima. Sim. E 2/3 do tempo descansando. Você vai ver que ela vai, se você estiver acima de 70 e passar disso, ela vai desligar, vai ligar a ventoinha e vai começar a refrigerar a máquina interna. Toda vez que você faz isso, tem perigo de danificar a máquina. Por isso que a gente sempre utiliza o mínimo dela ali de 100%. E se for usar mais do que isso, tem que tomar sempre cuidado para não começar a desligar, esquentar muito, porque senão já... Aí provavelmente já é o momento de você escolher um outro modelo, uma máquina um pouquinho mais potente. Isso daqui é até uma boa pergunta, né? Toda vez que vocês forem escolher um equipamento de soldagem, vocês sempre vão verificar a peça que vocês vão soldar. Por exemplo aqui, a gente vai soldar um aço carbono numa peça de 2 milímetros. Então essa máquina aqui ela serve, porque a gente não precisa de muita corrente para soldar essa peça. Agora se eu fosse soldar uma chapa aí muito grossa, que o soldador teria que usar ali 150, 200 amperes, essa máquina já não serviria. Vai servir para o próximo episódio, para a próxima semana, com as outras máquinas que a gente vai falar. Porque essa máquina já serve para robista, para as coisas mais simples ali que o soldador vai fazer. Tá bom. Bom, eu vou fazer um treino agora. Agora, ó, a gente vai testar aqui, né? Vou primeiro treinar, né, o tonel aqui, antes de a gente pegar a peça nova. Então eu peguei uma chapa aqui, basicamente uns 2 a 3 milímetros de espessura, e eu vou fazer aqui um passe só para ele ver como funciona, e depois eu vou deixar ele fazer um passe também para ele ver como funciona. Seria um cordão de sol, um passe de sol. Tá bom? Só um cordãozinho bem básico. A gente vai testar o equipamento de soldagem antes de começar a soldar de fato. Tá bom. Beleza? Bora lá então. Primeira coisa, galera, atrás da máquina a gente vai ligar. Essa máquina aqui é 220, então eu só simplesmente faço a ligação dela aqui, ó. Então ela vai ligar a fonte de energia. E aqui nesse Kenope, a gente vai fazer a variação de corrente. Essa máquina vai até 148 amperes, tá bom? O legal é o seguinte, toda vez que o tonela for soldar, ele vai pegar o eletrodo que ele vai soldar, o eletrodo revestido. E pela alma do eletrodo, esse eletrodo aqui ele deve ter 2,5, certo? Pela alma do eletrodo ele vai multiplicar por 30 e ele vai achar uma corrente ideal. Certo? Então vamos imaginar o seguinte, que esse eletrodo fosse 2 milímetros. Se eu multiplicar por 30, eu teria quanto de corrente? 60 amperes. Aí ele vai vir aqui e vai diminuir a corrente para 60 amperes. Ó. Você vê que ela é bem facinho, ó. 60 amperes. É um jeito mais fácil para vocês conseguirem regular a corrente, para quem está começando, iniciante aí. Para o soldador mais experiente, pode ser que ele aumente mais essa corrente, dependendo da chapa, pode ser que ele diminua mais ali na hora da soldagem também, tá bom? Bora lá, vamos testar, vamos ver o que acontece? Vamos! Então vamos colocar aqui, ó, uns 70 amperes, mais ou menos, tá? Que é o que vai dar ali para esse eletrodo aqui, fazendo um cálculo exato. E aí vai pegar o eletrodo revestido. Na hora da soldagem, não se esqueçam dos EPIs aí, da máscara de solda. Mas antes de começar a soldar, eu vou simular. O que é simular? Eu vou desligar aqui a máquina de solda para não ter perigo de abrir o arco na peça. E aí na hora que a gente for começar a soldar aqui, o tonela vai seguir as mesmas coisas que eu vou fazer. Ele vai estar na mesma posição aqui, ele é canhoto, né? Ele vai ter que simular aqui como se fosse canhoto do tonela, né? Então na hora que ele for soldar, ele vai pegar, vai encostar o eletrodo na peça. Na hora que abrir o arco, ele vai subir 1 milímetro aproximadamente, uns 2. E aí ele vai começar a fazer um movimento bolinha assim, ó. Bem devagarzinho, bem lento.
Esse eletrodo aqui, ele deve ter no máximo uns 200 milímetros aproximadamente. Então ele vai soldar com esse eletrodo todo mais ou menos um cordãozinho desse tamanho aqui, ó. Tá? Se fosse um eletrodo novo de 350 milímetros, ele ia soldar basicamente toda essa peça aqui e ia terminar com o eletrodo até essa parte aqui. Tá? Sempre quando for terminar o eletrodo vem até a norma. No máximo ali uns 3 dedinhos. Nunca consuma o eletrodo até a tocha, tá? Até o porta-eletrodo, porque senão acaba danificando o porta-eletrodo também na hora da execução. Tá. Fechou? Então bora lá, vamos testar. Bom, você vai fazer o cordãozinho primeiro, né? Vamos, mas antes a gente precisa de um equipamento primordial aqui, que é as máscaras de solda, né? Então aqui, ó, temos 2 máscaras. Essas máscaras aqui são máscaras digitais, então o Tonela ele vai conseguir regular essas máscaras por aqui, né? Aí vai ter a luminosidade, aí a gente tem 10, 11, 12 e 14. Cada luminosidade dessa daqui tem uma variação de luz, então quanto maior a luminosidade, quanto maior o número, mais escuro vai ficar aqui a máscara, na hora que a gente começar a soldar, tá bom? Então, bora lá. Vamos colocar a máscara, vamos colocar aqui no número 11, acho que no 11 já está adequado pra gente, porque a gente está utilizando uma corrente baixa. Vai fixar a máscara ali. 11. Isso. Aí você vai vir, já está no 11. O Tonela não vai soldar por enquanto, eu vou soldar primeiro, então eu vou colocar as luvas. E aí, Bianca, na hora que começar você fica de olho fechado, não vai ficar olhando. Ó, primeiramente, ó, a gente vai utilizar aqui o grampo. Então, é só conectar o grampo aqui na bancada, tá o mais próximo ali da chapa. Liga a máquina. A corrente já está ideal. E aí a gente vai começar a soldar. Eu vou posicionar minha mão aqui para facilitar na hora que eu for abrir o arco, tá? Ao invés de ficar ao ar livre assim, eu posiciono para não deixar tremer a ponta do eletrodo. Beleza? Tá. Só fechar a máscara e começar. Pode ir? Pode. Percebam bem, ó. Tá vendo que tá dando aquela dificuldade para abrir o arco? Uhum. É por causa do grampo terra. Deve ser porque não tá girando corrente essencial aqui. O que eu faço? Jogo o grampo terra para cá, ó, para deixar o mais próximo da chapa. E agora ele vai abrir com mais facilidade. Pode ir? Pode. Vocês perceberam que quando a gente começou a soldar, o eletrodo parecia que estava grudando e tirando, gruda e tira? Tá. O que acontece? O eletrodo, quando a gente vai soldar, ele está gelado. E por ele estar gelado, no começo parece que ele está grudando, porque não tem corrente passando. O certo era os eletrodos estar dentro de uma estufinha para aquecer eles, para na hora que a gente começar a soldar não ter perigo de grudar no início, tá? Vocês vão até perceber que na próxima semana, quando a gente for falar daquelas outras máquinas, ela vai ter uma função lá de Hot Start, Arc Force, que na hora que a gente abre o arco, ela aumenta sozinha, né? Tem algumas máquinas que já vem ajustada. Aí na hora que a gente começa a soldar, ela já aumenta. Ah, essa daqui também tem, né? A função Hot Start. Ó. E aí a gente finaliza o cordão, né? Ó. Aqui por enquanto você tem só o revestimento, né? O revestimento tá por cima e o cordão tá por dentro. Aí a gente precisa de alguma coisa para remover esse cordão, remover a escória, né? Pode ser uma escova de aço? Pode. Tem que ser alguma coisa, um martelinho pra gente bater e limpar. Nossa, ficou bom, hein? Ó, e ainda dá pra melhorar muito mais ainda. Por causa que a chapa é muito fina, a tendência é a gente utilizar uma corrente mais baixa ainda, porque ela espalha muito. Se a gente tivesse utilizado ali uma corrente de 70 amperes, a gente tivesse utilizado uma corrente de 60, seria melhor ainda. O cordão ele ia ficar com um reforço um pouquinho maior. Vocês vão pegando essa habilidade com o decorrer do tempo, né? Aqui a gente só tá testando uma chapa pra vocês verem. E se você tivesse usado sem a corrente? Nossa, poderia ter rasgado essa chapa. Além do mais, a solda ela ia espalhar toda. Aí o que acontece muito com os soldadores, né? O certo é você ter um reforço ali, pelo menos um reforço de 3 a 2 milímetros no mínimo, né? Para poder executar o cordão corretamente, né? Tá. Aqui a gente teve um cordão excelente, ela penetrou bem, né? Até do outro lado, ó, se vocês perceberem,
tem alguma... Ó, vou até virar aqui, ó. Vou soltar aí, Pode ir. ó. Você percebeu? Ela até marcou, ó. Tá. Vendo? Daria pra penetrar mais se a gente aumentasse a corrente. Mas é que na parte superior ia ficar um cordão mais vamos dizer, deformado assim. Tá. Mas aí, na verdade, você não vai fazer um cordão por fazer, igual esse treino. Você vai juntar duas chapas, provavelmente. Sim, sim. Se for juntar duas chapas, aí a gente vai ter uma penetração, porque nas duas chapas você já tem um vínculo das duas. Aí ela vai penetrar do outro lado. Mas aí, por exemplo, se você fosse unir duas chapas, a corrente seria a mesma. Seria baseada no eletrodo. Sempre baseado no eletrodo. O soldador que é mais experiente, pode ser que ele aumente a velocidade. Vamos imaginar que quanto mais rápido eu vou, mais alto pode ser minha corrente. Então, você tem que ter sempre essa analogia. Se eu for mais rápido, eu aumento a corrente. Se eu for mais devagar, eu diminuo a corrente. Sim. Porque senão eu acabo furando a peça também. Bora testar? Vamos lá, deixa eu pôr uma luva e um macacão. Bora lá então. Eu vou te ajudar, eu vou segurar a sua mão ali nos primeiros momentos. Aí na hora que eu perceber que você segurou, eu tiro a minha mão e deixo você fazer sozinho. Porque no começo pode ser que fique difícil para abrir o arco, né? Vamos manter com essa mesma corrente, porque aí fica mais fácil para abrir o arco. Você vai fazer do mesmo jeito. Pega, apoia a sua mão aqui para não ficar no ar livre. Isso. O seu eletrodo ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, inclinadinho, tá? Isso. Aí eu vou abrir com você e vou soltar, você vai sozinho, tá bom? Tá bom. Bora? Vamos. Vou fazer bem aqui, ó, vai. Espera aí. Vamos de novo, ó. Risca o eletrodo e puxa, ó. Isso. Segura nessa mesma variação aqui, ó. Isso. De novo, bem devagarzinho, ó. Vai descendo o eletrodo, ó. O eletrodo ele vai consumindo, aí você precisa descer. Ele tá levantando, né? Isso, você precisa ir descendo, ó. Vai consumindo, ó. Isso, bem devagarzinho, a bolinha é bem devagarzinho, vai descendo. Isso, vai descendo mais, ó. Vai consumindo ele, ó. Deixa ele consumir, isso. Vou soltar. Vai lá, tenta fazer agora. Isso, isso. Vai descendo, vai consumindo o eletrodo. Isso, vai descendo, vai descendo. Aí, parou. Puxa. Eu diria que parece aqueles cocô de pombo, né? Certeza. Mas com muito treino a gente consegue fazer melhorar, né? Melhor. O que você precisa tomar cuidado ali é na avaliação, né? Subir e descer. Sim, eu não levei em consideração que o eletrodo ele ia se consumindo, né? Então eu fiquei parado. Isso, vamos imaginar que a gente está consumindo aqui, ó. Aí na hora que você vai soldando, você tem que fazer isso aqui, ó. E vai descendo, ó. Vai fazendo isso, ó. E vai andando, vamos imaginar que eu tô andando. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tá. Você tem que simular essa parte. Tenta soldar daqui pra cá, ó. Vamos ver se a gente consegue. Não dá bala. De novo, usa como apoio. A gente vai quebrar aqui, ó. Quando a gente solda com o eletrodo, a ponta do eletrodo às vezes fica com revestimento. O que a gente faz? Dá uma quebradinha bem na ponta, pra alma metálica pra fora, pra ela abrir o arco e não ficar grudando. Vai lá. Risca primeiro, risca o eletrodo. Puxa e risca. Puxa e risca. Vamos lá. Ó, vou fazer com você, ó. Primeiro a gente risca. Isso. Agora eu soltei. Vai afundando, isso. Vai baixando o eletrodo. Vai consumindo, isso. Encosta o eletrodo mais, encosta o eletrodo mais. Parou. Não vai soldar a amorce. Ó, perceba que você conseguiu fazer. Tá menos feio do que o primeiro. Você percebe que é muito mais treino, né? É você pegar ali e ir treinando, Isso porque, ó, aqui a gente tá falando do revestimento, né? Agora se a gente pegar aqui e tirar, ó. Não precisa tirar a história, né? Tirando a história, a gente já consegue fazer alguma coisa. Tá. Ficou bem melhor do que o primeiro, velho. Primeiro eu nem vou tirar a escória pro pessoal não ver. Não, vamos. Vamos tirar? Claro. Ó. Tá espinhando. Você percebe que teve mais respingo também, ó. Toda vez que você afasta muito, ela gera muito excesso de respingo. E que nem eu falei, ó. Se a gente diminuir um pouco mais a corrente, ela não fica tão espalhada, ela vai ficar mais alta, né? O reforço vai ficar um pouco mais alto. A gente vai soldar a porca, vamos ver o que acontece na porca. Eu vou tentar, e se eu fracassar, você solda, porque eu não posso perder essa ferramenta. Beleza. Como? Vou travar ela no centro. Aqui eu já vou até usar isso daqui pra ver se dá pra gente forçar. Você quer falar primeiro
Para que serve essa porca? Para que a gente vai colocar aqui? Não, essa porca é de uma ferramenta que a gente tem, esse sextavado é 36, mas ele é muito baixo. Uhum. Então, depende de como você coloca a ferramenta, ela acaba escapando. Por isso que a gente gostaria de soldar essa porca. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só pontilhar. O que é pontilhar? Eu vou dar um ponto para travar essa porca no lugar e aí a gente pode tirar o grampo daqui. Tá bom. Então eu vou dar um ponto bem aqui desse lado, aí depois eu pego um martelinho para ela baixar essa parte aqui de trás e dou outro ponto aqui para ela travar de novo. Tá bom. Vou usar aqui o mesmo eletrodo. Eu vou aumentar um pouquinho mais essa corrente para não ter perigo de grudar ali na peça, mais para penetrar mais rápido na peça. Fechem as máscaras aí, ó. Pode ir? Pode. Ó, deu o primeiro pontinho aqui desse lado. E agora eu vou dar um outro pontinho desse lado, mas não vai ser eu que vai dar, vai ser o Tonela. Eu vou ajudar ele aqui. Você tinha comentado, se essa rosca ela fosse ser utilizada, como é que você faria para ela não ser prejudicada? Bem lembrado, hein? Como essa rosca aqui o Tonela não vai utilizar, a gente está soldando mais para ele poder ter mais fixação aqui. Isso. Se eu fosse utilizar essa rosca, é aconselhável pegar o próprio parafuso, conectar ele todinho até o final da rosca, aí eu soldo tudinho e depois eu tiro o parafuso. Tá. Porque a porca ela vai receber muito aquecimento, então ela vai dilatar. E ela pode depois deformar, ela vai contrair. ficar ovalizada. Exatamente. Aí eu depois não consigo colocar o parafuso de novo. E não tem perigo você não conseguir tirar o parafuso? Não. Na hora que é só pegar a chave ele vai sair normal, tá? Vou só bater aqui só pra ela encostar mais aqui nela. Ela tem que ficar bem encostada. Isso, tá bem encostadinha? Tá mais pode arrebentar. Aí, ó. Eu ia falar isso agora, ó. Tá vendo o ponto aqui, ó? Ele não foi um ponto pra receber pancada, tá vendo? Foi um ponto bem pequenininho. Tá. Aí a gente pode soldar de novo. Tá bom, ó. Aqui, deixa eu soldar aqui de novo. Fechem as máscaras. Não tem que pôr o... Nem vou precisar, vou seguir o mesmo ponto daqui, ó. Isso aí. Agora ele já baixou lá, ó, tá vendo? Aqui ele já tá baixo. Show. É verdade. Só segurei outro ponto. Agora o Tonela vai fazer a mesma coisa desse lado, ó. Ele vai dar um ponto bem aqui, ó, tá? Bem aqui, bem nessa divisa. A mesma coisa, Tonela. Aqui, assim? Isso. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai apoiar o seu braço para você ter um equilíbrio. Você vai dar um ponto, mas você vai contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois você tira. Tá bom? Mas então, deixa encostado. Isso, deixa encostado. Tá. Abre o arco, deixa encostado e conta. Vai lá. Quando ele grudou, você vira pro lado e quebra, entendeu? Vamos lá de novo. Vou riscar com você, ó. Grudou. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você puxa. Ali na hora que você estiver soldando, você não precisa fazer um movimento muito grande. Porque o objetivo é focar, só focar onde você vai soldar. Porque aí o calor vai pra dentro da peça. Já penetra a peça direto. Entendi. Entendeu? Aí você não precisa mexer. Agora aqui, ó, se vocês olharem os pontos, ó. Só tirando aqui, ó. Um pontinho aqui, ficou um pouquinho mais alto porque a gente teve que refazer. Agora olha do Tonela aqui, ó. Deve ter ficado mais baixo, ó. Olha lá, ó, ficou mais baixinho, tá vendo? Tá? Eu vou fazer um pedaço, eu vou fazer a metade e o Tonela vai fazer a outra metade, tá bom? Tá? Eu vou fazer direto, daqui pra cá, ó. Tá bom. E aí o Tonela vai fazer a outra metade também. Aí qualquer coisa, eu só resolvo uma parte do Tonela. Mas acho que vai dar certo, hein? Já tá fazendo o ponto certinho. Olha lá, ó. Pode ir? Eu vou abrir o arco aqui, ó. Eu posso usar como apoio também aqui o grampo terra, só toma cuidado com relação a utilizar os EPI certo, para não se queimar. Eu vou abrir aqui e vou virar e vou vir com ele até aqui, ó. Pode ir? Pode. Isso aí. Foi um cordão bem rápido, né? Bonito, Não demorou muito, né? Pra fazer. O meu não vai ficar assim com certeza. Não vai sim, pô. Vou te ajudar. Aí, só dando as histórias.
objetivo só foi travar a porta, né? Pegou do outro lado. Agora vamos pegar, virar essa porta, para ela poder soldar do outro lado. Vou jogar ela mais ou menos assim para você. Pode fechar, tá? Isso aí. Beleza, bora lá. Sempre quando vocês forem soldar, é bom passar uma escova, né? Só para tirar. Talvez a porta tivesse galvanizada, você acha que não? Pode ser também. Você percebe que essa fumaça, esse cheirinho que a gente está sentindo aqui é de galvanização. A porta com certeza é galvanizada, né? E ela libera essa parte do zinco, né? Então ela acaba liberando. Mas isso atrapalha? Sempre quando vocês forem soldar, por exemplo, no processo TIG, MIG, MAG, eu sempre aconselho a remover essa galvanização, principalmente com TIG, porque que é a máquina que a gente vai usar na próxima semana. Porque se você não remover, toda essa fuligem que sair vai acabar danificando o cordão de solda, entendeu? Ela contamina o cordão ali, sim, vai ficar ali dentro. Vai né? contaminar muito até. Bora lá. Eletrodo. Eu ia dar desculpa que o eletrodo estava zoado, que era um eletrodo mais velho, mas nem isso eu vou poder fazer. Lá o eletrodo estava curto, me atrapalhei. Ele já me dá um novo pra... Ó, você pode começar, se você quiser fazer uma parte, vem aqui primeiro, depois vem esse pedacinho aqui, não tem problema, tá? Objetivo, vou até colocar um pouquinho maior aqui, só pra gente poder segurar. Tá. Risca primeiro. Risca com força, né? Pode riscar mesmo, com vontade. Eu vou pegar aqui e vou te ajudar de novo, ó. Você risca bem assim. Isso. Agora eu vou soltar, hein? Encosta mais, encosta mais. Encosta. Sempre vai encostando o eletrodo mais na peça. Isso. E sempre mantém o eletrodo na inclinação correta. Isso aí. Isso aí, ó. Tá ótimo. Olha lá. Nossa, eu subi demais, talvez a coisa não... O que acontece? A ferramenta não vai alcançando. O que acontece é o seguinte, quando sobe muito assim, o arco ele tem que sempre sincronizar. É a mesma coisa quando eu pegasse assim, por exemplo. Se eu fosse soldar só essa região aqui, ó. Tá. Eu nunca vou ir nessa e nessa daqui, eu sempre vou na região mesmo. No meio. Aí no meio. Aí na hora que eu começar a soldar, a solda ela vai começar a espalhar para os lados. Tá. Aí ela vai começar a encher essa região. Aí eu venho soldando e puxando. Tá. Entendeu? Ela travou a porta. Tá travada já. Você percebe que até para tirar a escória fica um pouco mais difícil, ó. Por quê? Porque você variou muito. A oscilação ela é bem importante aqui. Tá. Toda vez quando você varia algum movimento, ele na hora de remover a escória fica mais fácil. Se você solda direto, sem nenhuma movimentação, pode ser que fique mais difícil na hora de remover. Tá? Eu não sei se você já viu o pessoal soldando com eletrodo, a escória levantando sozinha, sabe? Essa escória aqui ela tende a levantar sozinha quando você faz uma boa solda. Né? Regula a peça certinho, limpa tudo certinho. Você vê, ela não fundiu, não soldou. Não soldou nada. Aí ela não funde. Por quê? Não direcionou no meio das duas. Eu fracassei aqui porque eu subi na porca em vez de eu... Tem conserto? Dá. A gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar, limpar essa solda onde você fez, tiro o excesso e refaço de novo. Tá. Vamos fazer isso rapidinho? Vamos. Aí fica melhor, né? Vai ser com a esmerilhadeira. Sim, a gente vai utilizar uma lixadeira aqui rapidinho. A gente remove. Acho que dá pra até tirar daqui. Pode deixar daqui. É só limpar essa região aqui e aí eu faço cordão de novo e zero a porta. Tá bom. Uma peça de inox aqui, uma chapa grande assim, você vai soldar uma chapa de 2 milímetros, 1 milímetro, dependendo se você está soldando, ela deforma tudo se você não souber distribuir o calor. É igual quando você está fazendo funilaria, né? Exatamente. Meu, é um bom exemplo de funilaria. Quando você está soldando lá, você não percebe que a chapa ela vai deformando, depois tem que vir com massa plástica? A solda é isso, você joga caloria e ela começa a deformar. Aí você precisa utilizar algumas partes de distribuição de calor. Eu chamo muito isso daqui de passe peregrino, né? Que é você saber distribuir o calor na superfície do metal de base. Então você tem que pegar, soldar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e vai distribuindo assim na peça até conseguir soldar ela completamente, né?
E quando você distribui desse jeito, você acaba uniformizando o jeito que a peça esquenta, ó, porque ela acaba esquentando como um todo, né? Sim, ela vai esquentar basicamente, mas quando você solda aqui, depois você vem pra cá, quando você voltar pra cá, aqui já vai estar frio. Então você solda, você não faz um cordão grande, você faz um cordão de 20 milímetros, pequenininho lá em cima. Aí você vem 20 milímetros embaixo, aí depois mais 20 aqui. Teve uma empresa que a gente foi fazer consultoria, né, há pouco tempo, que eles soldavam coifas, aquelas coifas de churrasqueira bem grande, era coifa de 5 metros. E a maioria do pessoal, quando ia soldar, deformava toda a peça. E a peça lá era 1 milímetro. Aí que a gente utilizou algumas técnicas lá para distribuir o calor todo na peça e utilizando umas máquinas com pulsada. E ela ia variando o pulso e não aquecendo tanto a peça. Né? É uma das coisas bem legais para quem vai soldar chapas mais fininhas, tal, ajuda bastante. Vamos finalizar. Depois da limpeza, né? Bora soldar de novo. Ó. Então eu vou começar aqui, ó, atrás, e aí eu vou vindo puxando até terminar aqui, ó. Com esse eletrodo dá pra gente finalizar. Vou colocar aqui uma corrente de 80 amperes, mais ou menos 85 amperes ali, um pouquinho maior, porque aqui agora a gente está soldando em uma junta, né? É 2 peças juntas. Pode ir? Pode. Já tá até trincando aqui a escola. É, essa parte vai sair. Né? Ó, tá vendo por causa daquelas falhas que deram no código, ó, elas estão jogando pra fora, tá vendo? Quando gera uma falha dentro, elas têm que segurar mais o eletrodo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar de novo com a lixadeira, remover esse pouquinho daqui também, e a gente finaliza de novo com o cordão. Bom, a parte mais bonita de solda quem fez foi o Mike. E essa parte mais feia foi o Mike também. É porque eu fracassei completamente. Eu deixei o eletrodo assim, no lugar de deixar ele a 45 graus. Então eu acabei fazendo um cordão de solda na porca e não fiz no eletrodo. Aí na hora de soldar, ficou excesso, né? Então ele refez aqui. O que ele explicou é que essa escória que está saindo aqui por baixo, é que ela ficou embaixo da porca, né? Tem um tipo um material por baixo. Na hora que você aquece, não dá tempo aí tem que tirar mais para poder soldar. Aí, se fosse o caso, mas não é a questão estética aqui, mesmo porque isso daqui foi só um treinamento mesmo, rasparia. Retiraria essa parte e soldaria de novo. E faria de novo. Bom, já meu primeiro contato com a Boxer foi excelente. Obviamente que precisa de muito treinamento e não vai ser diferente para você que está assistindo esse vídeo e está tentando se encorajar a comprar uma maquininha de solda. Essa daqui com certeza para uma coisa de hobbyista, para você fazer alguma coisa pontual na tua casa, é mais do que suficiente. Sim. Mas você vai precisar da mesma coisa que eu preciso, treinamento, tá? E não é além de assistir os vídeos, tá? É você pegar firmeza na mão e assim por diante. Não vai ser de um dia para o outro que você vai estar um mestre da solda igual ele. Sim. Então eu quero agradecer a presença do Mike. É nóis. Cara, valeu. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os tutoriais, todas as aulas que ele dá, e você vai começar do zero na solda. Eu tive o privilégio de ter uma aula presencial aqui, que é excelente, mas vocês vão poder seguir todos os tutoriais da Boxer com o Mike, no link que a Bianca vai deixar aqui na descrição do vídeo. Semana que vem a gente vai evoluir, a gente vai mostrar uma TIG. Vamos ver o que a galera consegue fazer com ela, hein? É isso aí. Vamos ver se eu não vou passar uma vergonha tão grande. Valeu. É nóis, obrigadão. Bora.